Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos aqui à vossa aula 18, que tem a ver com a conexão emocional. Estamos aqui já num exercício que é avançado, onde vamos aqui trabalhar as perguntas para a intimidade cénica. Corresponde a um capítulo do meu livro, não é? Que aborda estas questões do palco, da oficina do palco, onde elaborei 36 questões. Não as vou trazer aqui todas, vou aqui trazer as essenciais, que serão, no fundo, questões ou perguntas que podem fazer com que se aumente, se faça exponenciar a conexão emocional e a partir daí conseguir uma maior proximidade, uma maior, diria eu, capacidade em palco, uma capacidade de haver uma maior conexão, e esta conexão não tem que ser só necessariamente com o parceiro, com o ator com quem se contracena, com o momento, com a autenticidade que é transmitida, mas também com o público que assiste e que de alguma forma interioriza e absorve essa mesma energia e aumenta essa conexão emocional. Portanto, explodindo a conexão emocional, no fundo é sobre isto que vamos falar aqui nesta aula 18, e eu passarei efetivamente aqui ao segundo slide, onde realmente os objetivos essenciais aqui são desenvolver a profundidade emocional, não é? Ou seja, aqui o que está em causa é a capacidade de nos entrosarmos e envolvermos em termos emocionais com o parceiro, com aquela pessoa com quem estamos diretamente a dialogar e a no fundo, atuar na atuação cénica, e, portanto, isto também para que haja uma maior conexão entre parceiros, uma imaginação mais ativa, e, portanto, a ideia é realmente coligar a imaginação, a emoção, a observação, a concentração, ou seja, no fundo, juntar tudo isso no momento, efetivamente, em que estamos a atuar, não é? Quando estamos em cena. E então, quando estamos em cena, é de facto importante trazer esses elementos que fazem a diferença, não é? A criatividade, a emocionalidade, a observação, que é absolutamente essencial para também conseguirmos construir a partir daí, e obviamente o foco, a concentração naquilo que é a nossa própria atuação. Portanto, se isto se conseguir, objetivamente também conseguimos ter ou conseguirmos fazer com que haja uma explosão, digamos assim, de conectividade, que no fundo é aquilo que nos permite ter uma alavancagem, uma melhoria naquilo que é a nossa prestação em termos exibicionais. Dito isto, passaria então aqui instruções para um exercício prático, também de trabalho em duplas, e aqui cada ator deve interpretar um personagem definido ou criado, pode ser até com base mesmo num script ou numa determinada peça de teatro ou num pequeno texto, enfim, aquilo que vocês entenderem, um certo, digamos assim, e a partir daí começarmos a fazer laboratório, trabalhar a personagem, fazermos perguntas, o outro responde como personagem, ou seja, encarnarmos aqui a personagem, estarmos e vivermos e incorporarmos como se fôssemos ou vivêssemos a personagem. Depois um foco muito importante na escuta profunda, consistente portanto, e que tenha ou permita que a relação estabelecida entre as partes se torne viva ou vivida, portanto, está já aqui esta concentração, este foco nesta escuta, nesta consistência e neste relacionamento, e depois que haja uma troca de papéis, uma inversão de papéis, para quê? Para explorar precisamente a mudança de posições. A mudança de posições é, aliás, um exercício de programação neurolinguística interessante, mas que também se pode aplicar aqui no teatro e na arte de contracenar. Ou seja, mudar de papéis permite-nos também ver melhor e ter empatia pelo aquilo que é a posição do outro. Mas isto em palco, não é? Ou seja, na criação do personagem, numa realidade ficcionada, que depois também podemos transportar para a nossa vida real, mas que aqui é feita sobretudo no âmbito deste exercício. Portanto, será este o exercício que eu proponho, será um exercício que vocês poderão fazer já para haver aqui um aumento da conectividade e fazer explodir a conectividade entre vocês enquanto atores, e portanto isto pode ser aqui um exercício importante para iniciarmos. Depois, as perguntas para a criação de intimidade. Tínhamos falado, tínhamos 60 e tal perguntas e iria trazer aqui algumas, não é? Portanto, que poderão ser importantes e que poderão levar a um crescimento, lá está, da tal conectividade.
perceber quem ou com quem o personagem estaria, jantaria e porquê. Ou seja, arranjar aqui no fundo o conjunto de códigos e princípios relativamente àquilo que são a definição do seu conjunto de prioridades e limitações. Portanto, com quem é que o personagem jantaria e porquê? Se gostaria de ser famoso e em quê? Isto também nos ajuda a perceber melhor quais os valores, qual o quadro de valores, o que é que dá importância. Isto dentro do personagem criado, entenda-se. Mas é importante porque, ao estarmos a trabalhar um personagem, não deixamos de estar a trabalhar a nós. Há sempre esta dupla dimensão, a dimensão cênica e a dimensão interna. Porque trazemos ou projetamos a nossa própria dimensão pessoal naquilo que está a ser, digamos, a conversa em palco. Portanto, depois aqui também perceber se o personagem ensaia ou improvisa, como seria o dia perfeito para ele, quando foi a última vez que cantou, ou performou, ou teve uma atuação, se considera que tem a mente e o corpo jovem aos 90 anos, por exemplo. Isto também nos permite uma dimensão de perspectiva. E isto, ao falar, ao permitir, digamos assim, que o personagem fale sobre estes temas, fazendo aqui uma criação de um conjunto de valores e quadros mentais, está a dar, digamos, o branding ou a personalidade àquele personagem criado. E isto vai criar uma maior intimidade com o personagem, que depois permite também uma maior intimidade em cena, digamos assim. Portanto, estas perguntas são perguntas de criação de personagem. Serão aqui a primeira parte das perguntas. Perguntas que servem para dar substrato, para dar profundidade e não ficarmos na superficialidade do personagem criado. Depois, perguntas de criação de intimidade, uma segunda parte, que terá aqui a ver com a questão do que é que valoriza, portanto, pelo que é grato, o que é que mudaria na infância, o que é que ele e o parceiro têm em comum, o que gostaria de saber sobre si mesmo, e aqui já uma pergunta mais digamos, em perspectiva de criação daquilo que é o substrato artístico, se tem ou não uma habilidade desejada. E deverá fazer também a história de vida, cá está a linha do tempo, num período de 4 minutos. Okay? Isto para o personagem, tudo isto em termos de personagem. Isto vai já permitir a tal criação de intimidade, que é esta segunda parte. Uma primeira parte, ou perguntas que servem para definir aquilo que é a natureza do personagem, estas já vão para a questão da profundidade, da intimidade. E dentro destas perguntas de intimidade, qual a maior conquista, qual o maior erro, aqui já num plano mais de eficácia ou eficiência, qual é a lembrança mais dolorosa e a mais preciosa, e aqui já entramos claramente em princípios de linha de tempo, o medo secreto, o sucesso secreto, a frase que resume a sua própria essência, o que é que entende por sacrifício, qual é que é o talento artístico desejado, ou seja, todas estas perguntas que têm como cerne uma definição maior daquilo que é a sua dimensão interna que deve vir ao de cima. Estas perguntas ajudam a cavar, a construir aquilo que é a natureza do ator, do personagem concreto, não é do ator, é do personagem concreto que se está a incorporar, criando uma maior intimidade do ator com o personagem que está a criar. No fundo é isto que eu queria dizer. Portanto, cena improvisada e de integração. Após as perguntas, improvisa cena curta. Ou seja, no fundo aquilo que vamos testar foi todo este conjunto de perguntas que serviram para aumentar, digamos, o nosso conhecimento e profundidade no personagem, para depois entrarmos com um personagem trabalhado, no fundo são perguntas de laboratório, no fundo é disso que se trata, para depois, com base nessas perguntas, se poder improvisar tal cena curta. Isto para quê? Para nos trazer um comparativo ao primeiro exercício que fizemos, que é para percebermos o que é que evoluímos depois destas perguntas de aprofundamento da natureza do personagem. A cena deve integrar elementos revelados nas respostas, portanto, neste segundo exercício, demonstrar também a transformação emocional e conexão cênica que surgiu, entretanto, com esta transformação que as perguntas operaram na natureza do próprio personagem, e com isto também desenvolver a vossa capacidade cênica. Então, reflexão final, já fora do personagem, ou seja, aqui vamos para a galeria, não é? Aquele termo da galeria que nós usamos muito em programação neurolinguística, que é sair da análise concreta daquilo que fizemos para uma avaliação ao que fizemos.
Nós também trabalhámos muito isto logo nas primeiras técnicas iniciais, em que trabalhávamos muito na questão da nossa verdade, no conjunto dos valores. Então, agora vamos precisamente ver aquilo que fizemos, aquilo que aconteceu, à luz dos nossos valores. E as perguntas são: o que é que você descobriu sobre a sua personagem? Isto é um aspecto mais mental. O que descobriu sobre você como ator? Ok? E aqui tem a ver com a performance. Quais as respostas que tocaram ou que lhe tocaram mais? E o que é que realmente você pode trabalhar, não só para este personagem, como para personagens seguintes enquanto ator, e o que levará para a sua próxima atuação, ou seja, o que é que daqui retira em termos de súmula, que depois poderá utilizar mais à frente, ok? E no fundo também aqui ter uma espécie de feedback interno daquilo que foram estes dois exercícios aqui de transformação. Ok? Espero que tenham gostado desta lição, voltamos a ver amanhã, até lá!